Efésios, capítulo 2. Vamos falar um pouco sobre salvação e termos a compreensão aqui, mediante o texto das Sagradas Escrituras, entendemos que a salvação é pela graça. E essa compreensão só se dá quando nós meditamos nesta palavra bendita. A maioria das pessoas, quando se trata de salvação, não compreendem de fato que tipo de salvação os evangélicos falam, os cristãos falam, né? Alguns presumem que salvação é salvar-se do vício da droga, salvar-se do álcool, salvar-se dos problemas, né? Ser salvo das circunstâncias da vida, dos problemas que a vida nos traz, que o pecado em si causou à humanidade, trazendo sobre toda a humanidade o descontrole, as mazelas, né? E toda a situação desagradável. Mas quando se trata de salvação na Bíblia, é muito mais sério o problema do que o que se imagina. Quando se fala de ir para o céu ou ir para o inferno, isso para muitos é motivo de zombaria, é motivo de chacota, é motivo de escárnio mesmo. Mas, como já disse, o problema é muito mais sério do que o que se imagina, porque apesar das pessoas estarem sem a salvação, caminhando para a perdição eterna, elas não encontram nenhuma perspectiva de vida diferente, senão a vida comum que se vive diariamente, que se vive cotidianamente. Então, o apóstolo Paulo, com o seu dom que ele recebeu e o seu ministério dado pelo próprio Senhor Jesus Cristo de pregar aos gentios, que somos nós, ele vem esclarecendo coisas maravilhosas a respeito da salvação e a respeito da vida. E nós vamos ter essa compreensão quando nós cremos nesta palavra. E então nós nos debruçamos nela e pelo Espírito Santo nós a compreendemos. E o primeiro versículo do capítulo 2 da carta que Paulo escreveu à igreja em Éfeso começa dizendo assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, esse é o ponto que mais precisamos entender. Porque todos nós estamos vivos. O ser humano, quando ele nasce, ele já tem a vida em si. Obviamente, não há questionamento a respeito disso. O texto aqui, o apóstolo Paulo está falando exatamente para pessoas que já têm vida, porém, que recebem uma outra vida. Porque mesmo que você esteja vivo, por causa dos vossos delitos e pecados, você está morto. Como explicar esse paradoxo? Nós só podemos explicar isso voltando lá para o começo de todas as coisas, quando a Bíblia vai nos mostrar que Deus deu uma ordem a Adão. E disse a ele: de todas as árvores do jardim comerá livremente,
Porém, da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Esse texto está registrado lá em Gênesis. Eu não estou lembrado agora o capítulo e o versículo, posso botar na tela aí para vocês. Mas o próprio Deus está falando ali que Adão, se ele desobedecesse aquela ordem, ele iria morrer. Mas Adão desobedeceu e não morreu fisicamente. Adão não comeu do fruto e de repente a morte veio sobre ele e tirou a sua vida física, como no caso, por exemplo, de Ananias e Safira, que mentiram ao Espírito Santo e ali mesmo eles foram consumidos pela glória de Deus. Eles mentiram e assim receberam o devido castigo. Eles foram mortos, fulminados automaticamente. Mas isso não aconteceu com Adão e com Eva quando eles pecaram. Mas o que aconteceu com Adão e Eva quando eles pecaram? Eles morreram espiritualmente. Eles perderam a comunhão com Deus que eles tinham. A Bíblia diz que na virada do dia, todas as vezes o Senhor Deus vinha entrar em comunhão com eles, falava com eles audivelmente. É tanto que você vai ver no texto lá, Deus dizendo a Adão: o que fizeste? Comeste da árvore que eu lhe ordenei não comeras? E então eles tinham esse relacionamento, essa intimidade, esse diálogo de pai e filho. Mas quando Adão resolveu fazer aquilo que não deveria fazer, ele perdeu essa comunhão. Ele morreu espiritualmente. Ele perdeu aquilo que tinha de mais precioso e que tem de mais precioso hoje na vida do crente, que é a comunhão com Deus. Quando você perde a comunhão com Deus, é como se você estivesse morto. E você não consegue ouvir a voz de Deus. Você não consegue sentir a presença de Deus. O pecado tira a comunhão. E Deus não tem comprô com o pecado. Só existe uma coisa na vida que pode separar o homem de Deus, e isso se chama pecado. Nenhuma outra coisa pode separar o homem de Deus. A sua cor de pele, o seu estado financeiro ou qualquer outra circunstância não pode afastar você de Deus. Então, a partir do momento em que o homem caiu ali, desobedeceu, ele morreu espiritualmente, e então ele aí precisa agora da graça de Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram, também por um só homem, isto é, Cristo Jesus, veio a justificação. Veio o novo nascimento, que é exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ele vos deu vida, ou seja, vocês nasceram de novo, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Quando Deus dá vida a um homem, nova vida, o que chamamos de regeneração, novo nascimento, Ele também retira os pecados dessa pessoa.
Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, quando ele dá a vida, ele também retira os pecados. Ele nos perdoa de todos os pecados. Nós, estando mortos em delitos e pecados, quando recebemos vida, nós não mais estamos mortos em delitos e pecados. Verso 2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então ele dá vida e você se torna uma nova criatura, e aquela conduta de vida que você andava antigamente, como ele diz aqui, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, ou seja, os ensinamentos, as propostas, os prazeres que o mundo proporciona e que os homens abraçam com todo prazer, nós também éramos assim. Mas não apenas segundo o curso do mundo, mas segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Esses filhos da desobediência são os ímpios. Os cristãos são chamados lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso de 13 em diante, de filhos da obediência. Quando ele vai dizer, como filhos da obediência, não vos amoldeis mais as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Então nós passamos de filhos da desobediência para filhos da obediência. E não andamos mais segundo o curso deste mundo, e nem segundo o curso e segundo o príncipe da potestade do ar. E nem habita em nós mais o espírito da desobediência. Verso 3. Entre os quais também todos nós andamos, outrora, veja, não andamos mais, mas outrora, ou seja, isso no passado, nós andávamos, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Você já pensou o que é ser filho da ira? Pois os ímpios são filhos da ira. E nós éramos filhos da ira por conta do velho homem que habita em nós e que não habitava o novo homem, nascido de Deus, nascido do alto, regenerado. Mas nós vivíamos segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, ou seja, já nascemos desde Adão, depois da queda lá de Adão, todos os que nasceram debaixo da ira. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então aqueles que não receberam a Cristo ainda como Senhor e Salvador não podem ser chamados de filhos de Deus. Eles são filhos da ira, porque se eles não se arrependerem de seus pecados, confessarem a Cristo e servi-lo, a ira de Deus cairá sobre eles repentinamente a qualquer momento. Verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecado, em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele, quem? Deus, nos deu vida.
juntamente com Cristo. A vida de Cristo, que é eterna, hoje habita em nós. Aquele que recebe a Cristo recebe a vida eterna. E essa vida está no Filho. E quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho, sobre ele permanece a ira de Deus. Mas estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Verso 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então nós já desfrutamos do céu aqui na terra, porque temos em nós Cristo, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros, ou seja, futuramente, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então que Deus lhe conceda essa graça, que Deus lhe conceda essa vida eterna que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.